Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a passagem bíblica que fala sobre a filha de Jairo. Você conhece essa história? Sabe quem foi Jairo? Então fique conosco até o final para conhecer esse grande testemunho de fé. Mas antes quero deixar aqui o meu muito obrigado a você que tem nos acompanhado, que se inscreveu, que deixa o seu like, que compartilha. Muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu, aproveite agora e inscreva-se, compartilhe, deixe o seu comentário e não esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. A Bíblia nos fala que na cidade de Cafarnaum vivia um homem respeitado chamado Jairo. E ele era líder da sinagoga local dali daquela cidade. Jairo era um dos principais da sinagoga e também era judeu. Jairo tinha uma filha de 12 anos e ela estava muito doente. E um certo dia Jairo percebeu que a sua filha estava à beira da morte. A Bíblia não fala, mas com certeza Jairo deve ter recorrido à sua sinagoga, porque ele era um dos principais da sinagoga daquela localidade. Com certeza ele deve ter recorrido aos seus líderes, mas a sua filha vinha piorando dia após dia. Jairo era judeu e eles não reconheciam Jesus como Senhor. Imagine então como foi para Jairo deixar de lado toda essa tradição religiosa, a sua posição como um líder da sinagoga que rejeitava Jesus, deixar o orgulho de lado, porque agora ele pensava como um pai desesperado por uma solução para sua filha. E ele sabia que só Jesus poderia curar a sua filha. Então Jairo sai à procura de Jesus, que estava ali na cidade. Uma multidão de pessoas estava em volta de Jesus. Imagina a dificuldade para chegar até Jesus. Mas Jairo foi rompendo aquela multidão e ao mesmo tempo foi rompendo com seu orgulho, foi rompendo aquelas tradições religiosas, a sua posição, o seu orgulho ele deixou de lado e ele sabia que só Jesus poderia operar aquele milagre na vida da sua filha. E a Bíblia fala que Jairo chegou finalmente até Jesus e em meio àquela multidão, Jairo se prostrou, Jairo se ajoelhou diante de Jesus e a Bíblia fala que ele rogou muito. Ele pediu para Jesus para ir até a sua casa, implorou a Jesus para que ele fosse até a sua filha, que impusesse as suas mãos sobre ela, para que ela pudesse viver e ser curada daquele mal. Então Jesus, olhando aquele ato de fé e humildade de Jairo, resolveu ir até a casa de Jairo. E muitas pessoas cercavam Jesus quando ele estava ali, a caminho da casa de Jairo. E nesse momento acontece algo inusitado. Jesus sente que alguém lhe tocou de forma diferente no meio daquela multidão. Então Jesus para e pergunta: quem me tocou? E ali no meio daquela multidão, os discípulos falam para Jesus: mestre, a multidão lhe aperta. Mas Jesus falou que alguém lhe tocou de forma diferente. E aí Jesus perguntou: quem me tocou? Eis que surge uma mulher que sofria há 12 anos com o fluxo de sangue. E ela já havia tentado de tudo, já tinha esgotado seus recursos e nada melhorava. Mas aquela mulher acreditou que se ao menos ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E Jairo estava ali. Imagine a agonia de Jairo, querendo que Jesus chegasse logo em sua casa, porque sua filha estava à beira da morte. E Jesus parado, porque aquela mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue, tinha o tocado de forma diferente. Então, naquele momento, Jesus disse àquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada. E naquele mesmo momento, ela sentiu que foi curada. Ela sentiu que aquele fluxo foi interrompido. E ali Jesus operou um milagre na vida daquela mulher. E agora, finalmente, Jesus segue com Jairo e alguns de seus discípulos para a casa de Jairo. Então Jesus estava se aproximando da casa de Jairo, quando um homem se aproximou de Jairo e disse: Jairo, a tua filha já está morta. Não incomode mais o mestre. Não precisa mais levar Jesus em sua casa. Mas Jesus, ouvindo aquela informação, apenas disse a Jairo: não temas, crê somente
e será salva. E tendo Jesus chegado à casa de Jairo, encontrou um grande alvoroço, muitos chorando e pranteando por causa da morte da menina. E entrando Jesus na casa de Jairo, perguntou o motivo daquele alvoroço, daquele choro, e Jesus disse mais: a menina não está morta, ela apenas dorme. E naquele momento, todos começaram a rir de Jesus. Eles não acreditavam, porque a menina já estava morta. Então zombaram de Jesus quando Jesus falou que ela não estava morta, mas que apenas estava dormindo. Então Jesus ordenou que todos se retirassem ali daquele local, ficando apenas Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina naquele lugar. E aqui nós podemos observar que Jesus só deixou na casa aqueles que tinham fé, aqueles que acreditavam em Jesus, aqueles que acreditavam no milagre, e não aqueles outros que trouxeram a notícia de morte, a notícia ruim, e aqueles que zombaram e desacreditaram de Jesus quando Jesus falou que a menina estava apenas dormindo. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aqui aprendemos que não devemos entrar no lugar do milagre com pessoas erradas. Jesus, antes de entrar no quarto da menina, retirou os incrédulos, os murmuradores e deixou apenas os que tinham fé. Então Jesus entrou no quarto da menina e ela estava deitada já morta sobre a cama. E Jesus pega na mão daquela menina e diz: Talita cumi, que traduzido quer dizer: menina, levanta-te. E logo a menina se levantou e andou. E o milagre aconteceu. Imagine a alegria dos pais daquela menina. Imagine a alegria de Jairo por contemplar um milagre de Jesus dentro da sua casa, o milagre de Jesus na vida da sua filha. Jairo, que era um judeu que não acreditava em Jesus, que era um dos principais líderes da sinagoga, mas ele rompeu com as tradições e foi em busca de Jesus, porque embora ele rejeitasse Jesus, ele sabia dos milagres de Jesus e ele não teve outra alternativa, ele teve que recorrer a Jesus. Então ele deixou o orgulho, deixou a posição de lado e foi em busca do milagre para sua filha, com fé. E Jesus reconheceu a fé daquele homem e foi até a casa dele e a sua filha foi curada, porque nada resiste a uma ordem de Jesus. Basta uma palavra para o milagre acontecer. A menina havia falecido, porém Jesus usou a imagem do sono quando ele falou para aquelas pessoas que ela apenas estava dormindo, para indicar que era uma condição temporária e que a vida e a saúde da menina seriam restauradas, como de fato foi. Jesus suportou as ofensas da multidão a fim de ensinar uma importante lição sobre manter a esperança e a confiança nele. Quando Jesus realizou o milagre na filha de Jairo, ele ordenou que não falassem a respeito da cura, porque sabia que os fatos falariam por si só, porque todos ali viram que a menina havia falecido. Todos viram Jesus chegando na casa de Jairo. E depois todos viram a menina com vida e andando. Jesus simplesmente foi até a casa de Jairo e ressuscitou a sua filha. Em nossa vida, Cristo pode fazer a diferença quando parecer muito tarde para qualquer outra pessoa ajudar-nos. Ele pode restaurar relacionamentos rompidos, livrar-nos de vícios, perdoar-nos e curar feridas emocionais. Se a sua situação parece desesperadora, lembre-se de que Cristo pode fazer o impossível por você, porque aonde Jesus está, algo tem que acontecer e Ele tem um milagre para você. Então faça que nem Jairo, corra até a Jesus, se prostre aos seus pés, clame a Ele e convide Ele para ir até a sua casa para conhecer o que você está passando e com certeza Deus vai operar um milagre na sua casa também, assim como fez com a filha de Jairo. Ele pode ressuscitar os seus sonhos, Ele pode curar a sua enfermidade, Ele tem a solução para os teus problemas. Basta você
convidar Jesus para ir à tua casa. Então não perca tempo, convide Jesus agora para ir à sua casa. Ele tem um milagre para você. Te convido a ler esse relato da ida de Jesus até a casa de Jairo, que está registrado no livro de Mateus, capítulo 9, do verso 18 ao verso 16. Também está no livro de Marcos, no capítulo 5, do verso 21 ao verso 43. E também no livro de Lucas, capítulo 8, do verso 40 ao verso 56. Histórias como essa e muitas outras você encontra aqui no nosso canal. Portanto, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, comente, deixe o seu like e também deixe nos comentários o que você achou desse relato de Jesus indo à casa de Jairo. Muito obrigada a vocês que nos acompanham e até o próximo vídeo.